Tenho trabalho, sem dinheiro, amigos, casa, carro, apoio. Bom, o fato é que muitas vezes acabo até desanimando quando começo a pensar nessas coisas. E daí então eu digo para você que eu consigo entender todas essas situações porque já passei por isso e digo para você que realmente é difícil se você pensar em resolver tudo de uma vez. Mas se você começar a dar prioridade para aquilo que realmente é necessário, pode ter certeza que as coisas vão se encaixar e você, daqui a pouquinho, vai viver uma vida com mais qualidade. Bom, então vamos tentar aí, na verdade, com esse conteúdo, seguir uma ordem, né? Uma ordem com relação aí ao próprio título, né? Que é Tenho o Trabalho. Bom, a primeira coisa é que o trabalho é algo muito importante na nossa vida. E o fato é que a maior parte das pessoas acabam não descobrindo o prazer, a felicidade, a alegria no trabalho. Porque elas vivem uma rotina, muitas vezes por muito tempo, e isso devido à falta de conhecimento, vivem uma rotina que não permite que elas experimentem outras coisas. Não só a rotina, mas também a situação financeira, que faz com que elas fiquem presas alimentando uma vida com uma qualidade muito ruim. Então, se você não entendeu, você trabalha o mês inteiro, ganha pouco, cansa demais, está sempre sem energia, está sempre sem tempo para suas atividades pessoais aí, para suas atividades de desenvolvimento. Bom, o fato é que se você fraquejar, o tempo ele não te espera e quando você se deparar com a situação, se passou 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos e você se aposentou. Como muitas pessoas antes da gente, antes das nossas gerações aí, acabaram fazendo. E muitas pessoas fizeram isso e não conseguiram aproveitar a vida depois ao receber a aposentadoria, porque algumas pessoas já conseguiram esse benefício com uma certa idade e levando em consideração a expectativa de vida das pessoas, de forma geral aqui no Brasil, talvez você não vá nem aproveitar, eu não vá nem aproveitar, então é importante não ficar pensando realmente nisso, é importante você pensar em construir aí a sua aposentadoria, a ter realmente uma estrutura financeira que te permita viver a vida e não sobreviver. Viver, na verdade, é ter a opção de escolha. E sobreviver nada mais é do que conseguir aí só aquilo que é necessário para a sua existência. Bom, então, nessa primeira parte com relação ao trabalho, é importante que você entenda sim que vai ser necessário trabalhar o resto da sua vida. E trabalho o que é? Trabalho é tudo aquilo que você coloca energia com o intuito de mudar o resultado. Então, se você estiver aí fazendo uma limpeza na sua casa, você vai estar executando um trabalho. Por quê? Porque você coloca uma energia com um intuito de mudar aí o resultado. Qual é o resultado? Retirar aí aquele resíduo, aquela sujeira, na verdade, que não é nada necessária, tá? Então, isso é só para que você entenda. Agora, o porquê que você vai ter que trabalhar a vida inteira? Porque, independente de ser um trabalho remunerado ou não remunerado, você vai ter que fazer a vida inteira. Você sempre estará ocupado e colocando energia em alguma coisa. Então, fique tranquilo, tranquila com relação a isso. Mas entenda que existe uma forma, sim, de sentir muito prazer e satisfação com relação a isso. E é simples. Imagine você que você gosta de tocar violão. E se você tivesse hoje a alternativa de ir tocando o seu violão, coisa que te dá muito prazer e satisfação, é só um exemplo para realmente ilustrar a situação. Se você tivesse a oportunidade de conduzir a sua vida tendo um ganho suficiente para que você fizesse tudo aquilo que você sonha,
tudo aquilo que você deseja. Não seria maravilhoso? Então, isso seria sim uma forma de trabalhar e ter uma remuneração e ainda ganhar com muito prazer e satisfação, tá? E isso gera, na verdade, uma qualidade de vida para as pessoas. Esse é o grande segredo, tá bom? Bom, então, a partir do momento que a gente falou um pouquinho de trabalho, vamos falar aí um pouco a respeito da questão de estar sem dinheiro. Eu sei que muitas pessoas, muitos pais de família, mães de família estão sem dinheiro nesse exato momento, no momento a qual estarão aí assistindo esse vídeo. Mas o fato é que você deve pensar o seguinte: antes de mais nada, você não nasceu para ser pobre. E eu tenho certeza. E eu quero que você olhe agora dentro do meu olho, aí pela tela mesmo, e entenda, de vez por todas, que não existe realmente um destino pronto para você. E é você que está construindo o seu destino. E tudo que está acontecendo com você nesse exato momento, agora, é porque, de certa forma, você permitiu lá atrás. Você permitiu que acontecesse agora. Então, isso é assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Coisa que você já deveria ter feito. Porque se você não faz isso, a vida acaba te levando. E quando você faz isso, você acaba conduzindo a vida. Entenda que existe uma diferença grande entre uma coisa e outra. Quando você assume a responsabilidade, você é dono dos seus atos, das suas ações, dos seus comportamentos. Do contrário, conforme realmente a música toca, é que vai ser a dança. E daí então, você está ao acaso, você está à deriva, como um barco, na verdade, solto no mar, sem remo, sem vela. Aquele barquinho, conforme o vento, a maré bate, ele vai sendo lançado para algum lado. E pode mudar a qualquer momento. Por quê? Depende, na verdade, dos recursos naturais interferirem na orientação, no sentido, para onde esse barquinho vai. Não faça isso com relação à sua vida. E entenda, então, que se você está sem dinheiro, é porque você não criou nenhuma iniciativa que trouxesse dinheiro. Ah, mas eu trabalho há muito tempo. Meus pêsames. Eu também já trabalhei bastante como você. Trabalhar, antes de mais nada, é importante entender que existem várias formas de trabalho, como eu já falei, mas você precisa entender que o fato de se esforçar mais, de trabalhar com mais energia, mais força, não aumenta o resultado. O que na verdade faz com que você ganhe mais dinheiro é a estratégia, a inteligência e não a força. Então, se você trabalha 10 anos numa atividade profissional que você ganha um salário, você vai continuar ganhando um salário e vai continuar não tendo dinheiro. Se você trabalha 10 anos numa atividade profissional, ganha 2 salários, gasta 2 salários, não guarda dinheiro, não consegue empreender, não consegue criar nada, você não terá dinheiro. É assim, você precisa entender que essa questão do dinheiro não está relacionada a destino, está relacionado a uma orientação matemática. E a vida, na verdade, é um grande circuito matemático e você deve pensar dessa forma. Se você não entende muito bem ainda questões básicas de matemática, passe a entender e aplicar no seu dia a dia. As horas estão passando, é uma questão matemática. Você está gastando dinheiro a todo tempo, é uma questão matemática. Você está ganhando dinheiro, não importa a quantia, é matemática. Você tem contas a pagar no final do mês, é matemática. Tudo é matemática, gente. Então, eu não quero, na verdade, que você que não gosta de matemática aí se sinta constrangido, mas a grande verdade é que você precisa utilizar isso de forma inteligente. E ser racional. O que é ser racional? Se livre de sentimentos para tomar aí decisões com relação ao dinheiro. Tem coisas que não há necessidade de comprar, não compre. Em último caso, não sabe o que fazer com o dinheiro, guarde. É a melhor opção. Porque quando você tiver alguma coisa para fazer com o dinheiro de forma racional, você vai ter um fundo de reserva. Então faça isso. Comece, na verdade, a mudar esse contexto e entender também que nos últimos 12 meses, no último ano, quais foram
as iniciativas, ações, conhecimentos que você teve nos últimos 12 meses para fazer com que você tivesse dinheiro agora. Só o simples fato de trabalhar não resolve, já tem mais de ano que você realmente não tem dinheiro e você não percebe que é isso que está fazendo com que você não tenha dinheiro. Porque não existe milagre. Se você ganhar 3 mil reais e gasta 3 mil reais com o seu custo de vida, com o custo de vida que você tem, você nunca realmente vai conseguir fazer nada a mais. Você precisa mudar algumas coisas, deixar de gastar aí aquilo que for realmente necessário, deixar de ficar consumindo demais, né? Você precisa fazer uma economia por um determinado tempo. Você precisa passar aí a ter mais fonte de renda, a criar iniciativas que vão gerar aí um pouco mais de receita, um pouco mais de faturamento para você. Vender alguma coisa é uma excelente opção, tá? Então, preste um pouco de atenção com relação às oportunidades de venda que você tem próximo de você. Você pode vender para as pessoas que estão próximas de você aí, no seu bairro, cidade, estado. Você pode vender para os seus contatos aí no seu celular. Você pode vender na internet de várias formas. Você pode criar aí várias situações. Pode vender produtos usados, produtos novos, serviços, enfim. Pense aí em alguma coisa e crie uma fonte de renda o quanto antes. E não saia pedindo a conta do seu trabalho, do seu emprego. Crie primeiro a oportunidade para depois você desfazer daquela, levando em consideração que aí sobra mais tempo para essa que está dando mais resultado, para essa que você criou. Bom, então falamos agora do trabalho, falamos agora dessa questão do dinheiro. E agora vamos falar de uma outra questão que as pessoas acabam, mas eu não tenho amigos, eu não tenho amizades. Né? Se tivesse alguém que pudesse realmente me auxiliar. Se você tivesse muitos amigos, com certeza, santo de casa não faz milagre. Tá? Não seria aí os seus amigos que iam tirar aí você da onde você está. Você precisa entender que quando você faz isso, você está terceirizando a responsabilidade sobre a sua vida para alguém. Quando na verdade você precisa assumir as rédeas e saber que é você que é responsável pelos resultados que você gerou e criou. E se você é responsável pelos resultados ruins, você pode e deve ser responsável pelos resultados bons. Então comece a criar bons hábitos, comece a mudar os seus pensamentos, comece a fazer coisas diferentes e você vai perceber que hora ou outra vai aparecer alguém de sua confiança. Também tome cuidado com relação à questão de amizades, porque o segredo não está em quantidade, está em qualidade. Tá? E é importante sim que você entenda que tudo que você precisa está em você. É que muitas vezes você não enxerga, porque você já foi programado, educado realmente dessa forma, para não se valorizar. Mas eu acredito muito em você e tenho certeza que você é capaz de mudar a sua vida. E muito rápido, porque falando só um pouquinho de tempo, talvez não esteja nem dentro do contexto, as pessoas têm uma dúvida com relação a quanto tempo é necessário para mudar de vida. Depende de alguns fatores, mas para que você entenda, para que você consiga mudar de vida, você precisa fazer o seu melhor o quanto antes. É assim que as coisas funcionam. Comece, tá? E faça o seu melhor com aquilo que você tem. Dessa maneira, pode ter certeza que se você estiver empenhado, empenhada nisso, você vai mudar de vida muito rápido. Bom, a partir de então, vamos falar aí um pouquinho de família. Eu não sei se entra dentro desse contexto, se não entra, mas talvez seja importante você entender. Quando você quer mudar de vida e você tem uma família que te apoia em qualquer situação e ocasião, fica, claro, muito mais fácil. Porque imagine você que você, sua esposa, você, seu marido, enfim, seu companheiro, companheira, né, está aí na sua casa, os seus pais, chega e fale, tô contigo aí para o que for realmente necessário e vamos lá, vamos para cima, vamos gerar resultado. Então fica mais fácil de manusear do que quando as pessoas são contra a situação. Mas temos que entender o seguinte, o tempo inteiro temos que negociar aí. Então comece a fazer com que as pessoas enxerguem que vale a pena o sacrifício agora em prol do benefício amanhã, tá? Isso nada mais é do que sem sacrifício não há benefício, tá? Vá realmente levando isso para as pessoas, vá demonstrando que você realmente quer mudar, que você está mudando, que você vai de fato prosperar
e eu tenho certeza que aos poucos aí a família vai acabar te apoiando. Também entenda que pode ser que você comece a enxergar até como injusta a primeira situação, o primeiro momento da mudança, porque quando você muda e não gera resultado, você é louco. Mas a partir do momento que os resultados começam a vir, aí você deixa de ser louco para ser gênio, para ser genial, tá? É assim com todo mundo. Queira você achar justo ou injusto, é dessa forma que funciona. Então, vá conduzindo que realmente vai dar certo. E entenda que também você vai enfrentar aí com a família algumas divergências, porque toda mudança, na verdade, exige, de certa forma, a energia de todo mundo, né? Porque não é fácil mudar os hábitos, os comportamentos aí de forma geral. E se você faz parte de um contexto familiar, pode ter certeza que você mexe com a vida de todo mundo, tá bom? Mas fique em paz, peça realmente para Deus a orientação, busque aquilo que é necessário, e eu tenho certeza que esses conteúdos vão te ajudar bastante. Se inscreva aí no canal, não deixe realmente de fazer um comentário, isso ajuda demais esse trabalho. E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ou que gostam desse tipo de conteúdo, tá? E eu tenho certeza que elas vão crescer aí e se desenvolver tanto a nível pessoal quanto profissional. Bom, e daí então a gente vai para uma outra situação que é realmente o fato de fazer um sacrifício tremendo, trabalhar bastante e não conseguir aí ter uma casa. Isso é uma coisa que chateia demais as pessoas, porque a gente está falando de uma moradia, né, de um lugar realmente a qual você possa ter como seu, né? Mas você também deve entender que se estamos falando do básico lá atrás, que você não tinha dinheiro, não tem dinheiro há algum tempo, como que você vai ter a casa? Não conte realmente com isso. Você precisa começar a gerar receita, gerar resultado, para que daí então, através desses resultados, você consiga adquirir a casa. Então, se não está sobrando dinheiro por durante 10 anos, como que você vai ter uma casa? Não vai ter. E pode passar mais 10. Se você não mudar as ações, os comportamentos, você não vai ter. E não é assim só para casa. É assim para qualquer outro bem que você queira adquirir, para o carro também. Né? Para sua mobília, para aquilo que você realmente desejar. Agora, uma outra coisa que as pessoas acabam se equivocando bastante é que quando se fala de criar aí uma alternativa, isso é só um gancho, tá? Quando se fala de criar uma outra alternativa de renda, as pessoas pensam que já é criar um CNPJ e começar um negócio e tal. Criar um CNPJ é para quem já tem uma experiência ganhando dinheiro. Por quê? Porque um CNPJ pode ser um MEI. Ele vai, na verdade, te consumir aí um pouco de dinheiro. Então você tem condições de começar no seu nome físico, fique tranquilo, tranquila. Comece no seu nome físico, uma alternativa realmente de renda, uma nova alternativa. E depois, quando você começar a ganhar dinheiro, começar a entender isso, aí sim você vai partir para um CNPJ, tá? Só aproveitando também dessa situação, um CNPJ mais barato é para quem, na verdade, quer aí realmente já sabe o que fazer, né? Um CNPJ, a forma mais barata de começar é com o MEI, tá? É uma forma que você não precisa de contador, você pode ter uma fatura, se eu não me engano, até de 80 mil reais. Faturamento bruto, ano, tá bom? Então é só você dividir 80 por 12 e você vai entender quanto que você pode faturar por mês, levando em consideração que aí você já consegue até emitir uma nota fiscal, tá? Mas isso não é assunto para agora, é só para que as pessoas comecem a entender que dá para fazer no CPF. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu comecei, tá? A minha trajetória e mudei a minha vida. Espero que você realmente consiga mudar a sua. Pelo menos o intuito desse trabalho é esse, tá? Bom, então, falamos aí de várias situações, chegamos aí na aquisição, né, ou na suposta aquisição de uma casa, de um carro, né? E se você não está ganhando dinheiro suficiente para fechar as contas, né, para realmente conseguir ter um fundo de reserva, enfim, ganhando muitas vezes mais do que você precisa, você, é claro que vai ter uma dificuldade tremenda em adquirir uma casa, porque a conta não vai fechar. Pegue aí o valor da casa que você gostaria de ter,
tá? Faça isso. Ou carro, ou os dois. Pegue esses valores e é simples. Se você quer ter daqui um ano, faça isso para tudo que você for querer de agora para frente. Se você quer daqui um ano, então divida o valor total daquilo que você deseja por 12 meses. E aí você vai ver quanto você precisa ter para essa finalidade reservado. Numa conta poupança, por exemplo. Tá? Não é, na verdade, ganhar, porque você também tem as suas despesas. Então você precisa, fora as suas despesas, ter um valor X para que vezes 12 você consiga alcançar aquilo que você deseja, tá? A conta é simples. Se é daqui 5 anos, você faz 5 vezes 12 meses. Se é daqui 3 anos, 3 anos, né? São 12 meses cada ano. Então, 12, 12, 12, 36. Divida o valor daquilo que você deseja ter daqui 3 anos, divida o valor por 36 meses. E aí você vai saber qual é o valor que você precisa guardar numa conta poupança, por exemplo, por mês. Mas não necessariamente você precisa pôr numa poupança. Pode pôr no cofrinho, pode pôr aí, investir em alguns lugares, mas enfim. Eu só estou citando como exemplo para que você realmente consiga entender de forma ilustrativa. Um exemplo que desenha aí melhor a situação, acredito eu. Tá? Agora que a gente já falou de tudo isso, então a gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas, eu já até falei um pouco com relação a quando eu citei a parte dos amigos, né? Se você não entendeu, volte o vídeo aí, eu tenho certeza que você vai entender. Mas o fato é que muitas pessoas estão sempre procurando apoio. Elas se têm como vítima de alguma situação, vítima do país, vítima da família, vítima da política, vítima da religião, vítima de ataques racistas, vítima de crise, vítima de guerra, vítima de vítima. Elas se têm como isso. Mas elas não conseguem entender que elas não devem se vitimizar. E quando elas param com isso, elas deixam de buscar apoio, porque elas começam a entender que elas devem se apoiar. Quando você se apoia, você faz aquilo que é necessário. E a maior parte das coisas que você tem que fazer é só você que tem que fazer. Já comece pelas coisas básicas aí e principais. Cuidar da sua alimentação é só você, se alimentar é só você, se cuidar, ter uma boa higiene é só você. Se alimentar, né? De forma geral, se exercitar. Então, estudar, buscar conhecimento, é só você. É você com você o tempo inteiro. E se é você com você, o único apoio que você precisa realmente é o seu. Porque eu sei que você vai falar, eu de Deus. Deus já está te dando o apoio porque Ele te dá a oportunidade de vida e livre arbítrio para você fazer com a sua vida aquilo que você acha que é conveniente. Aí você tem todos os dias uma nova oportunidade de fazer tudo diferente e para melhor. E o que você faz é se vitimizar. O que você faz é dizer que você não tem apoio. O que você faz é desprezar as coisas que você tem. O que você faz é não se valorizar. Então eu acredito que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. Peço gentilmente que, se você está gostando desses conteúdos, gostou, se te serviu de alguma forma, que você realmente dê esse apoio mesmo para o canal aí. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário. Fiquem com Deus. Um abraço e até os próximos vídeos. Um abraço e fui!